Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael Mourão e você está assistindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, então enquanto o tutorial de colorização não sai, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo aqui mostrando como eu fiz essa ilustração, que é uma interpretação que eu fiz da cena do Pulp Fiction, que é um filme do Tarantino. E eu resolvi fazer essa imagem mais como um estudo para porque eu estou bem interessado em desenhar quadrinhos agora. Então eu queria fazer um estudo de uma cena para eu entender um pouco melhor como combinar personagens e perspectiva ao mesmo tempo, porque é uma coisa que exige muito em quadrinhos, né? Então, primeiramente, eu comecei passando por cima mesmo da imagem, umas linhas, passando por cima da imagem do filme, né, da minha referência, umas linhas, para eu ter mais uma ideia mais certa, assim, das linhas convergentes e da perspectiva que eu ia usar no meu desenho. Então depois que eu vi que dava para fazer com perspectiva de um ponto de fuga, eu criei uma layer, né? E comecei a fazer embaixo novas linhas de referência, né? De novas linhas guias, né? Para eu poder fazer meu desenho em cima. Então eu comecei fazendo a mesa primeiro, e depois eu coloquei os personagens assim bem simples, mais para ter uma ideia do posicionamento deles, né? E o que eles iam tampar, né? Da mesa e dos outros objetos. O que o corpo deles ia cobrir, né? Não ia mostrar. E então é a perspectiva de um ponto. E o bom dessa perspectiva é que ela é um pouco mais simples de fazer, você não precisa se preocupar com tanta coisa. Para fazer as elipses também é bem mais fácil na perspectiva de um ponto. E essa ilustração ela tinha bastante elipses, né? Porque tinha prato para desenhar, tinha xícara, né? Alguns elementos ali na mesa que são redondos, né? A própria borda da mesa ela é arredondada. Então eu precisei usar elipses para fazer essas bordas. E, e aí eu meio que fui descobrindo, né, enquanto eu fazia, testando o que dava certo, o que não dava, que tipos de soluções gráficas eu poderia usar para fazer com que os elementos que eu estava desenhando realmente parecessem os objetos que estão retratados na cena. Eu estava tendo dificuldade para desenhar esses pratos. Aí eu parei e peguei um mangá do Death Note para olhar como é que eles desenham cenários, né? São lindos os cenários desse mangá. Em geral, o cenário de mangá é muito bonito, né? E aí parei para olhar lá, e aí eu vi algumas soluções gráficas de desenho que eles usavam nas xícaras também, copos e tal. E aí eu tentei usar aqui na minha ilustração. Mas no geral o que eu reparei é que no mangá, nos cenários, eles usam às vezes eles usam só uma elipse ou duas para mostrar um prato assim. Mas eu preferi desenhar com um pouco mais de detalhe, porque a cena dá bastante ênfase nos pratos, né, que estão na mesa. Aqui é a cena que eu estou desenhando. Então eu preferi desenhar mais direitinho e tal, porque eu acho que se eu fizesse só duas elipses ia ficar estranho. Ia ficar muito simples.
E a questão é o seguinte: para fazer círculos, né, elipses em perspectiva, você tem que prestar atenção no eixo menor, que é quando você distorce uma elipse. Imagina que tem uma cruz dentro da elipse e você distorce, você achata ela. Um dos eixos, que é esses traços que atravessam a elipse, ele vai ficar menorzinho e ele tem que ir para o ponto de fuga, certo? Só que quando você está em um ponto de fuga, as verticais elas são perfeitamente verticais, elas não convergem. Então, se essa elipse estiver na horizontal, o eixo menor dela vai ficar completamente perpendicular com os eixos verticais da perspectiva. Então basta achatar ela e tentar colocar ela numa perspectiva que convença, que pareça que ela está mesmo distorcida no espaço. E pronto, você não precisa se preocupar em colocar o eixo menor em perspectiva. Eu não sei exatamente se esses termos que eu estou usando aqui são realmente corretos, porque eu estudo muito em inglês, né? E o termo que eles usam em inglês para esse eixo menor é o minor axis. Minor axis. Então não sei muito bem como é que seria a tradução em português, mas enfim, vocês entendem, né, pela explicação. E aí aqui eu tô dando uma retocada melhor nos personagens, né, uma finalizaçãozinha mais bonitinha, com um pincel com variação de tamanho e tal, para dar um pouco mais de carisma na finalização deles. E corrigindo alguns errinhos, né, que eu tinha feito no sketch, e colocando detalhes que eu não tinha colocado antes, como a mão dele, que não eu tinha só indicado com uma forma bem simples, né? E aqui colocando os últimos detalhes. E eu não tinha muito bem planejado quando eu comecei o que eu ia fazer, né? Mas eu pensei que ia ser muito legal se eu conseguisse transformar esse estudo numa ilustração finalizada, né? Pelo menos. E testar alguns tipos de finalização, luz e sombra, para eu também ter como ideia do que eu posso usar quando eu for fazer meus quadrinhos. E aí eu decidi fazer essa coisa bem chapada, assim, com os valores bem chapados, com um contraste bem grande, assim, que dá uma atmosfera bem legal. E também me inspirei muito na imagem, né, do filme, porque ela tem esses valores bem marcados, assim, o preto bem preto, as luzes bem fortes, né? Então eu tive essa ideia de fazer isso, e eu acho que dá um efeito super bonito, assim, fica super dá uma atmosfera muito legal, sabe? Dá um ar meio noir também, né? Meio de suspense e tal. E aí eu tava vendo os valores, tentando acertar os valores e tal, colocando os reflexos, os highlights, sombras, e vendo o que funcionava e o que não funcionava na imagem. Aí eu comecei a achar ela muito flat, aí resolvi colocar um quarto valor, né, na imagem, que é esse que eu tô colocando agora. Que eu notei que tinha um reflexozinho na mesa, então eu resolvi colocar esse quarto valor. Até então eu tinha o preto, o branco e o cinza. Aí eu coloquei um cinza um pouquinho mais claro no final, pra dar essa... Eu senti que tava precisando, tava pedindo a imagem esse valor. E esse é o resultado final. No final eu adicionei um pouquinho de ruído,
na imagem. Eu adoro colocar ruído, dar uma textura legal para a imagem. E estou mostrando também a versão sem as linhas, mas por curiosidade mesmo. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por assistirem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Me siga nas redes sociais. Deixa um like e um comentário aí embaixo. Novamente, muito obrigado e até a próxima.